Salve, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Vitor e estarei com vocês nesse ano, né, no nosso cursinho da FEFELESH aí, cursinho AD. E hoje eu vim começar uma frente nova para vocês, que é uma frente de álgebra, né, matemática, álgebra. E eu vou começar a frente 1 de álgebra para vocês, certo? Provavelmente a maioria ou quase todas as aulas de álgebra, quem vai gravar sou eu. Tá bom, professor Vitor Polilo. Se quiser me procurar por aí no Google, no Facebook, no Instagram, fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho de álgebra hoje. Eu vou mostrar para vocês o cronograma mais ou menos do que a gente vai ver, apesar do que já foi apresentado, mas eu acho importante deixar nessa primeira aula também, tá bom? Então, vou fazer isso e a gente vai começando hoje com polinômios e com monômios, tá bom? Então a gente vai ver polinômios e monômios hoje e é isso, fechou? Então já volto já com o cronograma do curso. Então, gente, essa é a nossa frente, tá? A frente que a gente vai trabalhar aqui, que o professor Vitor Polilo vai trabalhar com vocês, além dos outros professores que vão estar nos encontros aí, de maneira síncrona com vocês, que é a frente de álgebra, né? Que ela vai ter polinômio, equação do primeiro grau, fatoração, radiciação, teoria elementar dos conjuntos, função de primeiro, função de segundo, função modular, função exponencial, função logarítmica, inequações, sequências, PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica, né? E números complexos e por último polinômios de novo, só que aí a gente vai ver de outra maneira, tudo bem? Então esse vai ser o nosso curso, tudo bem? São 15 aulas, mas tem aula que vou dividir em parte 1, parte 2, porque são muitas, né? É muita coisa pra gente fazer. Então, não se engane achando que é pouca coisa, porque não é. Então, tenta começar a estudar desde o comecinho, porque senão vai acabar dando ruim. Fechou? Então é isso. Vamos começar com polinômios e monômios. Eu vou apagar aqui a lousa e a gente já volta falando de polinômio e monômio, tá bom? Então vamos lá, gente. O que são monômios, né? Primeiro, vamos falar, antes de falar de monômios, vou falar aqui mais no cantinho, o que é a álgebra. A álgebra, gente, é a parte da matemática, tá? Ela é a parte da matemática que estuda valores desconhecidos, né? Que tem x. Então, falando aí de uma maneira bem informal, álgebra tem x. Ah, professor, mas tem x em outras coisas também. Sim, a gente chama de procedimento algébrico. Aqui na álgebra a gente vai ver realmente as coisas que mais tem x mesmo, né? Equação, função, descobrir o x, ou variável, incógnita, o que é. Tudo bem? Então isso a gente vai ver mais forte na segunda aula, que é a aula de equação de primeiro grau, tá bom? Mas a álgebra geralmente são essas partes mais escritas da matemática, vamos dizer assim. Estou falando de uma maneira bem informal, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. O que é monômio? Deixa eu dar Ctrl Z aqui para apagar essa parte da álgebra. E o que é monômio? Mono significa um. E monômios, né? Significa termo. Essa parte do mios significa termo, né? Então, polinômio, monômio são... Monômios é um termo e polinômios são vários termos. Não precisa ser só um. São vários termos. E aí a gente vai ver daqui a pouco o que eles estão fazendo entre si. Certo? Então a primeira coisa é monômio. Vou dar um exemplo de monômio. Isso aqui é um monômio. Tá? Isso aqui na verdade é um monômio. 7x. Eu só tenho um termo, né? E é isso. Ele não é uma equação, ele não é uma expressão, porque ele não está igualado a nada. Depois eu vou falar qual a diferença entre equação e expressão. Tudo bem? Ele é um monômio. Só isso. Tá? Outro exemplo. Isso aqui é o exemplo A. Outro exemplo. Exemplo B. O que é um monômio? Por exemplo, 4x ao quadrado z. Isso é um monômio também. Tá? Isso é um monômio que ele... tem três termos, né? Na verdade, três incógnitas ou variáveis. Mas ele só é um termo, ele não está somado com nada nem nada disso. Professor, e esse quadrado aí que apareceu aí em cima? Isso a gente vai falar que é o grau do monômio.
né? Então, monômios, eles têm grau, né? E geralmente esse grau é o maior expoente da incógnita. Tudo bem? Maior expoente da incógnita possível. Então, nesse caso, vamos supor que a nossa incógnita seja x, né? Então, nesse caso, seria um monômio do segundo grau. Tá? Aí você vai ter que pegar né? Você vai ter que pegar um valor, né? Uma variável, uma incógnita e ter ela como a sua incógnita, né? Você vai ter que pegar uma letra e ter ela como a sua incógnita. Tudo bem? Ou variável. Beleza? E é isso, monômio é isso, tá? E aí, monômio não tem muito pra onde ir não, gente. Monômio é mais isso mesmo, é mais apresentação, né? E aí o que acontece? A gente tem vários monômios juntos, somados, subtraindo, dividindo, etc, etc. E isso que a gente chama de polinômios. Então, fazendo aqui do ladinho, o polinômio. Polinômios. Poli significa muitos. E nômios, né, significa termos, né, que nem a gente viu. Então, um exemplo de polinômio seria 7x mais 4x quadrado z. Por exemplo, né? Isso aqui seria um binômio, né? Porque são dois. Tem trinômio, tem quadrinômio e a partir de 4, né? Tetranômio, aí depende. Mas a partir de 4 a gente já chama de polinômio, tá bom? Então esse aqui seria, vou colocar para baixo, senão vai ficar na minha foto, seria binômio. Certo? Esse aqui, por exemplo, então exemplo B, 2x mais 4y mais 3z. Esse aqui seria um trinômio. Item C, por exemplo, 2 mais 3x mais 9xy menos 7z, por exemplo. Esse aqui seria o nosso querido polinômio, tá? Na verdade, gente, no dia a dia, na vida, a gente usa polinômio para qualquer um que não seja monômio, tá bom? Mas é só esses nomes aí que vai aparecer. Por exemplo, lá em fatoração, daqui umas 4 semaninhas, eu acho, 2, 3, 4 semaninhas, acho que 3 ou 4 semaninhas a gente vai ver fatoração. Fatoração, ela é basicamente ela tem, né, o trinômio. Eu me perdi aqui um pouquinho, desculpa. Ela tem um caso de fatoração que chama trinômio quadrado perfeito. E o trinômio nada mais é do que 3 termos, só isso, tá? Então os nomes de matemática são meio assim, mas é tranquilo de ver como funciona. Tudo bem? É isso. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa ver como que a gente faz, né? Porque assim, você tá vendo que os termos são diferentes, né? Os termos são todos diferentes, né? Mas e se tiver alguns termos que são parecidos, né? Que são iguais? Se fosse, por exemplo, 7x mais 3x. Isso seria um binômio? Na verdade não, né? Porque você pode juntar esses dois. 7 mais 3 dá 10. Então isso aqui seria 10x, que seria um monômio. Como que a gente pode fazer isso? Tá bom? Eu vou mostrar agora as operações de soma e subtração de monômio, para depois a gente ir andando para frente com multiplicação e divisão. Tá bom? Vou dar um corte e aí vai aparecer eu apagando a luz. Fechou? Então vou apagar aqui rapidinho e é isso. Então, gente, como que a gente faz a soma e a subtração de polinômios? Tá? Tudo depende de algumas coisas. Primeira coisa, soma e subtração de polinômios. Primeira coisa que a gente vai ver, tá? Você só vai conseguir subtrair, vou até escrever aqui, ó. Só é possível
com termos iguais. Então, gente, você só vai conseguir fazer a soma, a subtração, se for o mesmo tipo de termo. O que eu falo com o mesmo tipo de termo? Pelo menos a parte das letras, né, das incógnitas, elas têm que ser exatamente iguais. Se tiver número diferente, não tem problema. Então, por exemplo, deixa eu trocar aqui para branco de novo. Por exemplo. Então, exemplo. Então, vamos lá. 3xy menos 4z mais 7xy menos 2z. Por exemplo, eu consigo juntar alguma coisa disso aqui? Consigo. Por quê? Xy aqui e xy aqui. Então são termos de tipos iguais, certo? Não são diferentes, apesar da quantidade ser diferente, e aí tudo bem. Aqui é xy, aqui também é xy. Então eu posso juntar esse 3 com esse 7. 3 mais 7 dá 10, porque os dois são positivos, né? 10xy. Então eu posso fazer essa conta. Aqui é a mesma coisa, o z aqui é z e aqui também é z. Então eu posso juntar os dois. Menos 4z menos 2z, certo? Que vai ficar menos com menos dá menos 6z, né? Eu estou devendo 2, depois eu estou devendo 4, então eu fico devendo 6z. Tudo bem? Então é isso. Sempre que for assim, tem que ser exatamente do mesmo tipo. Então vou dar mais um exemplo aqui e vou colocar 2 exercícios nessa parte aqui direita para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. B. Então vai ficar assim, 3x² menos 2xy² mais 7x² menos 1, por exemplo. E aí o que a gente tem que tomar cuidado? Esse termo aqui, ó, esse termo aqui é 3x²y. 3x²y. Toma cuidado para você não confundir na hora de ler. Aqui é x, y ao quadrado, entendeu? São coisas diferentes. Então você não pode juntar esse com esse aqui. Tudo bem? Você não pode, não tem condição de fazer isso. Porque tem que ser exatamente do mesmo tipo. Então você vai poder juntar esse aqui só com esse aqui. Porque é 3x²y, 7x²y. Tudo bem? Então agora eu posso juntar. 3 mais 7 dá 10 de novo, né? Tô meio sem criatividade hoje, pelo visto. x²y. Aqui não dá para juntar com mais ninguém, então vai ficar menos 2xy². E esse 1 também não dá para juntar com ninguém por enquanto. Tudo bem? É isso, gente. Vou colocar 2 exemplos aqui do lado direito. E aí eu vou explicar como funcionam os exemplos, tá? Os exercícios. Os exercícios de aula, né? Eu vou deixar... vocês têm uma folha para fazer, né, um PDF, que é uma lista de exercícios. Mas eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem durante a aula. Aí o que eu sugiro vocês fazerem, né? Vocês pausarem o vídeo, eu vou avisar quando tem que pausar. Vocês pausarem o vídeo, tentar fazer, porque eu já vou resolver na sequência, tá? Eu não vou ficar aqui esperando você resolver, tudo bem? Então você pausa, tenta resolver e na sequência você já vai ver a resposta, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui exercícios, tá? Exercício 1. É só para juntar que nem eu fiz. Então 38xz² menos 16x²z³ mais 7x², z². Isso. E ficou fora da tela. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, gente. Ficou um pouco fora da tela ali. Agora, deixa eu voltar. Não tem problema. 1. Então, 38xz² menos... Agora eu já esqueci o que eu fiz, vou fazer outro, tá? 16x² z³ mais 7x² z³. Essa é a primeira. E a segunda é 2 mais 3 mais xyz mais zxy. Tudo bem? Isso aqui é um z, tá, gente? Zxy. Tudo bem? Então, o que eu
peço para vocês fazerem. Pausa o vídeo agora, pode pausar agora, tenta fazer, que aí quando vocês despausarem eu vou estar resolvendo. Fechou? Então pausa agora. Então vamos lá, gente, vou resolver para vocês agora exercício número 1. Então vamos lá. 38x é ao quadrado menos 16x quadrados é ao cubo mais 7x quadrados é ao cubo. Lembra que eu falei que os termos têm que ser exatamente do mesmo tipo, certo? Então eu só vou conseguir juntar esse aqui, aliás, eu não consigo juntar, certo? Então já que eu não consigo juntar ele com ninguém, eu já vou copiar ele aqui, tranquilo. 38xz ao quadrado, certo? Beleza? Aí agora eu consigo fazer esse, menos 16 mais 7. Então pensa assim, eu tenho uma dívida de 16. E aí eu não tenho 16 ainda para pagar, mas eu tenho 7 para dar uma ajudadinha. Então eu pago 7. Se eu estou devendo 16 e pago 7, o saldo é de 9, né? 9 negativo. Então vai ficar menos 9x quadrado z ao cubo. Vitor, por que eu pude juntar esses aí? Porque eles são do mesmo tipo. Exatamente do mesmo tipo. Tudo bem? Questão 2, mesma coisa, vamos para a questão 2. 2 mais 3, eles são do mesmo tipo? Sim, são números, então eu posso juntar. 2 mais 3 dá 5. Eles não juntam com mais nada. Mais xyz, zxy. Vitor, aí eu fiquei com dúvida. Por quê? Porque para mim essas duas coisas aqui são diferentes. E na verdade não são diferentes, elas são a mesma coisa. Tem uma coisa eu vou escrever aqui embaixo. Tem uma coisa na multiplicação que chama comutação. Comutativa, né? Comutação não, comutativa. O que é comutativa? É aquela frase que você já deve ter ouvido na escola, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, xyz, como está todo mundo elevado a 1 aqui, é a mesma coisa que zxy, tá? Não importa a ordem. Então aqui eu posso somar um desse mais um desse, vai ficar 2xyz. Inclusive você pode escrever assim, xyz, você pode escrever zxy, que nem estava ali, você pode escrever xzy, você pode escrever do jeito que você quiser, porque não muda. Essas coisas aqui são iguais a essa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Então é muito importante colocar isso, vou colocar aqui, copia aí no seu caderno, tá? A ordem dos fatores não alteram o produto. Tudo bem, gente? Então é isso, tá bom? Essa é a primeira. Essa é uma coisa muito importante aqui que a gente vai ver. Talvez vocês já viram isso em operações na semana base, mas é uma coisa muito importante que a gente vai ver. Tudo bem? E aí na lista que eu vou mandar para vocês tem muito mais exercícios desses aí. Beleza? Então é isso. Por enquanto é isso. Ainda não acabou a aula não, tá? Eu vou apagar a lousa, vou dar um corte, vou apagar a lousa. E aí a gente vai para multiplicação e divisão de polinômios, tá bom? Multiplicação e divisão de polinômios. Tudo bem? Então vamos que vamos. Vou apagar aqui e a gente continua. Então vamos lá, gente. Multiplicação e divisão de monômio e de polinômio, tá bom? A multiplicação, ela é mais tranquila no meu modo de ver. É só você juntar os termos que são semelhantes. Como assim? Assim, ó. Por exemplo. 7xy vezes 2x. Certo? Você vai fazer o que é semelhante com o que é semelhante. Nossa, deixa eu melhorar essa letra que agora eu me incomodei. Não estava incomodado até agora incomodei. Você vai fazer o que é com o que é, né? Semelhante. Então, por exemplo, número com número, x com x, y com y, z com z, e é isso. Letra com letra, número com número, e acabou. Tá? Então, por exemplo, essa aqui. 7 vezes 2 dá 14. Primeira parte já foi. 7 vezes 2, 14, e já era. X com x vai dar x ao quadrado. Então,
lembra da aula de potência. Como que a gente faz multiplicação de potência de mesma base? A gente conserva a base e soma os expoentes, né? Quando não tem nada no expoente é 1. Então vai ficar 1 mais 1, que é 2. E o y não tem com quem multiplicar, então a gente só copia y. Pronto, 14x² y. Professor, eu acho que eu entendi, mas ainda não entendi muito bem. Você pode fazer um exemplo mais difícil? Posso. Exemplo B. 8x ao cubo y ao quadrado z vezes 3x ao quadrado y z ao quadrado. Eu aumentei bastante para você ver que não é difícil, é só você fazer passo a passo. Se você não fizer passo a passo, aí vai dar ruim, tá? Então vamos lá. 8 vezes 3 dá 24. Já foi número com número. Vai na sequência. X ao cubo com x ao quadrado. Lembra disso aqui, ó. Conserva a base, que é x, e soma os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Já foi o x. Agora vem o y. Já pode colocar o y e o z. Aí você só completa os expoentes, tá bom? Y ao quadrado vezes y. Então, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 1, né? Porque quando não tem nada é 1. 2 mais 1 dá 3. E o z? 1 mais 2, né? Não tem nada é 1. 1 mais 2 dá 3 também. E acabou, tá multiplicado. Tudo bem? Essa é a multiplicação. Isso aqui acontece em monômios, tá? Deixa eu colocar aqui monômios. Tudo bem? Aí o que acontece? Na parte da divisão de monômio é a mesma coisa. Tá? Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui. Vou apagar essa parte aqui. A divisão de monômio é a mesma coisa. Depois eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem no final, tá bom? Mas a divisão de monômio é exatamente igual. Por exemplo, tem 36x² y dividido por 9x. Mesma coisinha. Você vai dividir número com número, letra com letra, e é isso. Tá bom? Letra igual com letra igual. Você nunca vai dividir x por y, né? Então, tudo bem. Então, 36 dividido por 9, né? Esse com esse aqui, 36 dividido por 9 dá 4. Porque 4 vezes 9 dá 36. Então, isso aqui dá 4. Beleza? Aí, vou colocar aqui embaixo, tá? Se na multiplicação a gente conservava a base e somava os expoentes, aqui a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar x, 2 menos 1 dá 1. Né? E aí, quando tem 1 em cima, não precisa colocar. E o y não divide por nada. Y, 4xy e acabou. Vitor, você pode fazer um mais difícil? Posso. Deixa eu ver. 108 x ao cubo, y ao cubo, z ao cubo, dividido por 54. X, y à quarta, z ao quadrado. Só para vocês verem como vai ficar. Então vai ficar assim, ó. 108 por 54 dá 2. Porque 2 vezes 54 dá 108, tá bom? Se você não faz essa conta assim, que nem eu, né, e tá tudo bem, faz na mão mesmo, tá bom? Que vai dar tudo certo. Então, 108 por 54 dá 2. Beleza, 2 em cima, e é isso. X ao cubo por x vai dar 3 menos 1, né, dá 2. Então, vai dar um x ao quadrado aqui. E por último, y ao cubo por y à quarta. Por último não, tem o z ainda, perdão. Y ao cubo por y à quarta, aí que dá um errinho. Porque ia ficar 3 menos 4, que dá menos 1, certo? Certo. Quando dá número negativo, a gente deixa embaixo. Lembra disso? Da semana base? Tá bom? A gente deixa embaixo. Então vai ficar y elevado a 1, só que embaixo, tá bom? E aqui, 3 menos 2 dá 1 positivo, em cima, z.
Então, essa é a simplificação máxima. Não tem como, professor, tirar da fração? Nesse caso, não. Tá bom? Nesse caso, não tem como tirar da fração. Tudo bem, gente? Beleza? É isso, tá? Então, multiplicação e divisão de monômio é isso. Sobre polinômio, eu vou fazer só multiplicação, porque a divisão é a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer a multiplicação justamente para falar para vocês da regra da distributiva. Tudo bem? Então, vou dar o último corte da aula de hoje. Vou voltar com a lousa limpa falando da distributiva. Tudo bem? É isso. Então, vamos lá, gente. Distributiva, tá bom? Como que funciona a multiplicação com polinômio? Do mesmo jeito, de sempre, tá? Você vai multiplicar termo por termo, tudo bonitinho, só que você vai fazer isso mais de uma vez. A gente chama isso de regra do chuveirinho. Então, por exemplo, vou fazer de vermelho a primeira parte, a gente vai indo. Então, o primeiro que você vai fazer é esse vezes esse aqui primeiro, certo? Então, a regra do chuveirinho. 2 vezes 8, 16. X vezes x, x ao quadrado, né? Lembra? Conserva a base, somos expoentes. Y vezes y, y ao quadrado. Qual o sinal da conta? É mais, certo? Vou trocar de cor só para vocês acompanharem também. Mesma coisa. Já fiz o primeiro? Já. Agora eu vou para o meu segundo. 2 vezes 4, 8. X e y tem com quem multiplicar aqui? Não, então eu só copio. E aí o resultado final é esse. Tá bom? 16x quadrado y ao quadrado mais 8xy. Tudo bem? Eu achei essa caneta vermelha meio ruim. Não vou mais usá-la, peço perdão. Tá bom? Mas é isso. Vitor, você pode dar um exemplo um pouquinho mais difícil? Posso, com certeza. Então vamos lá. B. 8x quadrado y vezes 2x mais 8z menos 16x ao cubo y ao quadrado. Tudo bem? E aí a multiplicação vai ser feita dessa mesma forma, ó. Vou pegar a cinza aqui para fazer, para ficar mais, não ficar que nem a vermelha ali que eu não gostei. Então vamos lá, a primeira vai ser essa aqui, ó. 8 vezes 2, 16. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. E o y não tem com quem multiplicar, eu só copio. Simples assim. Mais 8 vezes 8. Agora eu vou fazer vezes o segundo. Por isso que a gente chama de chuveirinho, tá bom? Vezes o segundo. 8 vezes 8, 64. X não tem com quem multiplicar, então eu só copio. Y não tem com quem multiplicar, eu só copio. E esse z também não tem com quem multiplicar, eu só copio. Pronto. E agora eu vou para a última. Menos, né? É sempre... Tem que ver os sinais, toma cuidado com os sinais. E aí vai ficar assim, ó. 8 vezes 16 dá 8 vezes 40, 128. 128, tá? Então a gente faz aqui no cantinho só para ter certeza. 8 vezes 16. 8 vezes 16 dá 8 vezes 6 dá 64. Não, dá 48, perdão. 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. 128. X ao cubo com x x ao quadrado. Ih, gente, pera aí, deixa eu respirar. X ao quadrado com x ao cubo dá x à quinta. Certo? X à quinta. E y com y ao quadrado dá y ao cubo. Tudo bem? E aí, acabou. Belezinha? Então, essa é a nossa querida multiplicação de polinômio. Para você conseguir dividir o polinômio, ele tem que ser exatamente parecido um com o outro. A gente vai ver isso mais na aula de fatoração. Beleza? Então é isso. Acredito, gente, que por hoje, por essa aula, seja isso, tá bom? Lembrando que em breve vocês vão ter disponível para vocês também uma lista de exercícios, certo? E lembrando que qualquer coisa que precisarem pode chamar a gente aí que a gente ajuda como a gente puder. Fechou? Então é isso. Tamo junto, gente. Brigadão. Até a próxima aula que vai ser equação de primeiro grau. É nóis. Beijão e tchau.